Imagine soldados entrando na sua casa levando até a última batata, o último saco de farinha e o último grão de milho. Agora imagine que isso aconteceu com milhões de pessoas. Durante décadas, esse desastre foi negado, escondido e tratado como propaganda. Esse é o Sombria História, e hoje vamos conhecer uma das maiores tragédias do século XX, o Holodomor. No início da década de 1930, a União Soviética vivia um período de transformação radical. Após a Revolução Russa de 1917 e anos de guerra civil, o novo governo comunista sonhava em construir uma sociedade totalmente diferente da que existia sobre o antigo Império Russo. Mas havia um problema. O país ainda era, em sua maioria, rural e pouco industrializado. Quando Joseph Stalin chegou ao poder, ele acreditava que a União Soviética precisava se modernizar rapidamente. Em sua visão, o futuro do país dependia da construção de enormes fábricas, usinas, ferrovias e uma poderosa indústria pesada. O objetivo era transformar uma nação agrícola em uma superpotência capaz de competir com as maiores economias do mundo. Mas construir tudo isso exigiu uma quantidade gigantesca de dinheiro, e esse dinheiro teria de vir do campo. A solução encontrada pelo governo foi reorganizar completamente a agricultura soviética. Milhões de pequenos agricultores deixariam de cultivar suas próprias terras. Em vez disso, passariam a trabalhar em grandes fazendas coletivas, controladas pelo Estado, conhecidas como kolkhoz. Na teoria, a coletivização prometia aumentar a produtividade, eliminar desigualdades e garantir alimento para toda a população. Na prática, porém, ela significava que os camponeses perderiam o controle sobre suas terras, seus animais e grande parte daquilo que produziam. O Estado estabelecia metas de produção cada vez mais ambiciosas e recolhia enormes quantias de grãos, que seriam usadas tanto para alimentar as cidades quanto para serem exportadas. Com esse dinheiro, a União Soviética compraria máquinas e equipamentos para acelerar sua industrialização. Entre todas as regiões agrícolas da União Soviética, nenhuma era mais importante do que a Ucrânia. Conhecida por suas vastas planícies de solo extremamente fértil, ela era considerada o verdadeiro celeiro da União Soviética. Grande parte do trigo produzido no país vinha dali. Para Stalin, controlar a produção ucraniana não era apenas uma questão econômica, era uma prioridade estratégica. E seria justamente nessa terra, capaz de produzir alimento em abundância, que uma das maiores tragédias da história começaria a se desenrolar. No segundo semestre de 1932, a fome começa a vir. A situação no campo começou a mudar de forma dramática. As colheitas já haviam sido comprometidas em diversas regiões, mas em vez de reduzir as exigências, o governo soviético manteve as metas de entrega de grãos. Em muitos casos, elas continuavam impossíveis de cumprir. Quando uma aldeia não batia a meta, as consequências eram severas. Brigadas formadas por funcionários do Estado e membros do Partido Comunista percorriam as casas procurando qualquer alimento que pudesse estar escondido. Não levavam apenas o trigo destinado às cotas oficiais. Sacos de farinha, batatas, feijões, legumes, animais de criação e até as sementes reservadas para o próximo plantio podiam ser confiscados. Para milhares de famílias, aquilo significava perder não apenas a comida dos dias seguintes, mas também qualquer chance de produzir alimentos no ano seguinte. Em novembro de 1932, o governo passou a aplicar uma medida conhecida como listas negras. Aldeias inteiras acusadas de não cumprir as metas eram submetidas a punições coletivas. O comércio era interrompido, mercadorias deixavam de chegar. Em muitos casos, ninguém podia comprar ou vender alimentos. Na prática, comunidades inteiras eram isoladas, enquanto seus moradores enfrentavam uma escassez cada vez maior. Pouco tempo depois, outra decisão tornaria a situação ainda mais desesperadora. Milhares de camponeses tentavam deixar as áreas atingidas pela fome em busca de comida nas cidades ou em outras regiões da União Soviética. Mas no início de 1933,
o governo restringiu essas viagens. Postos de controle foram instalados em ferrovias e estradas, e muitos agricultores eram obrigados a retornar às aldeias de onde haviam saído. Sem alimentos e sem a possibilidade de partir, inúmeras famílias ficaram presas onde a fome avançava. Os relatos da época descrevem um cenário devastador. As refeições desapareceram pouco a pouco. Primeiro acabaram os estoques de grãos, depois vieram as batatas, os legumes e até os animais. Em seguida, muitos passaram a cozinhar cascas de árvores, ervas, folhas e qualquer coisa que pudesse enganar a fome por mais algumas horas. Com o passar dos meses, o corpo humano começava a sucumbir. A desnutrição extrema provocava inchaço, fraqueza e doenças. Trabalhar tornava-se impossível. Caminhar alguns metros exigia um esforço enorme. Crianças eram as primeiras a morrer, seguidas pelos idosos e pelos mais debilitados. Enquanto isso, trens carregados de grãos continuavam deixando a Ucrânia em direção a outras regiões da União Soviética e ao mercado internacional. Para quem observava aquela realidade, a imagem era difícil de compreender. Uma das terras mais férteis da Europa produzia alimentos em abundância, mas milhões de pessoas que viviam sobre aquele solo já não tinham nada para colocar à mesa. A fome já havia atingido níveis catastróficos. Em centenas de aldeias, o silêncio começava a substituir o movimento das plantações. Casas permaneciam fechadas durante dias, e quando alguém finalmente abriu uma porta, muitas vezes encontrava famílias inteiras mortas. As ruas das pequenas cidades tornaram-se cenário de uma tragédia diária. Pessoas desmaiavam enquanto caminhavam. Crianças vagavam sozinhas em busca até de lixo para comer. Hospitais, quando ainda funcionavam, já não tinham como atender a quantidade de doentes. Em alguns lugares, escolas fecharam porque simplesmente não havia mais alunos vivos ou fortes suficientes para frequentar as aulas. As autoridades locais recebiam relatórios cada vez mais alarmantes. Mesmo assim, admitir oficialmente a existência da fome significava reconhecer o fracasso das políticas do governo. Em vez disso, muitos funcionários continuaram registrando metas agrícolas e enviando relatórios otimistas para Moscou, enquanto a população morria diante de seus olhos. O desespero levou algumas pessoas a atitudes inimagináveis. Há registro de famílias que consumiam carcaça de animais. Em sua fase mais extrema, a fome também deu origem a casos documentados de canibalismo, um dos aspectos mais perturbadores dessa tragédia. Não era uma realidade comum, mas sua existência revela até onde o sofrimento humano havia chegado. Até hoje não se sabe o número exato de vítimas. A destruição de documentos, a censura soviética e a dificuldade de registrar mortes em meio ao caos tornam impossível um consenso absoluto. As estimativas mais aceitas pela mídia ocidental apontam que aproximadamente entre 3 e mais de 5 milhões de pessoas morreram na Ucrânia durante o Holodomor. Alguns pesquisadores defendem números ainda maiores quando se consideram outras regiões afetadas pela fome soviética. Independente da estimativa utilizada, uma conclusão permanece inquestionável. Tratou-se de uma das maiores catástrofes humanitárias do século XX. Durante décadas, milhões de vidas desapareceram sem que suas histórias fossem contadas. Em muitas famílias não restaram fotografias, cartas ou túmulos. Restou apenas o silêncio. E por muito tempo, esse silêncio seria imposto pelo próprio Estado soviético. Por décadas, falar sobre o Holodomor dentro da União Soviética era praticamente impossível. Sobreviventes aprenderam a guardar suas memórias em silêncio. Muitas famílias nunca contaram aos próprios filhos o que haviam vivido, por medo de perseguições ou represálias. Somente após o colapso da União Soviética em 1991, documentos começaram a ser abertos. Testemunhos foram reunidos e a dimensão da tragédia passou a ser estudada com muito mais profundidade. Hoje, monumentos, museus e cerimônias de homenagem preservam a memória das vítimas. Todos os anos, milhões de ucranianos acendem uma vela em lembrança daqueles que morreram durante a fome. Ainda existe debate entre historiadores sobre alguns aspectos do Holodomor, especialmente em relação à sua classificação jurídica como genocídio. Mas há um ponto sobre o qual existe um consenso muito mais amplo. A fome não foi uma simples consequência inevitável de um
uma má colheita. Ela foi profundamente agravada por decisões políticas tomadas pelo governo soviético. Decisões que impediram milhões de pessoas de escapar da fome ou de receber ajuda quando ela já devastava comunidades inteiras. O Holodomor nos lembra que grande parte das tragédias nem sempre acontecem por causa da natureza ou da guerra. Às vezes elas acontecem quando um estado concentra poder suficiente para decidir quem terá acesso ao alimento, quem poderá partir e quem será condenado a permanecer. Lembrar das vítimas não muda o passado, mas pode impedir que aconteça novamente. Porque esquecer também pode ser uma forma de apagar uma tragédia. E enquanto suas histórias continuarem sendo contadas, aqueles milhões de homens, mulheres e crianças que perderam a vida jamais serão reduzidos a uma simples estatística.